A escassez na sua conta bancária muitas vezes não é um problema de matemática, mas o resultado de um padrão mental enraizado que Napoleon Hill identificou como o maior sabotador da prosperidade. A crença subconsciente de que você não merece ou não é capaz de reter o que ganha. Enquanto você continuar repetindo para si mesmo o ciclo do medo da falta, o fluxo da abundância encontrará bloqueios que nenhum esforço puramente braçal conseguirá romper, pois a mente precede a matéria. Antes de mergulharmos nos princípios práticos para romper esse ciclo, que tal garantir que esta mensagem continue fazendo sentido para você? Deixe seu amém nos comentários e inscreva-se, pois o que vamos dissecar aqui é o divisor de águas entre viver correndo atrás do dinheiro e aprender finalmente a atraí-lo. Dinheiro, conforme a perspectiva de Napoleon Hill, não é um agente autônomo que decide fugir de você, mas uma energia que responde à estrutura dos seus pensamentos predominantes. A maioria das pessoas com dificuldades financeiras crônicas opera sob uma consciência de escassez, um estado onde o foco está na ausência, na dívida e no medo do amanhã. Na Bíblia, encontramos um princípio que valida essa observação humana. Em Provérbios 23:7, está escrito que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. A sua realidade financeira externa é uma projeção fiel do seu cenário interno. Se o seu coração, ou seja, sua mente subconsciente, está carregado de crenças sobre a limitação e o fracasso iminente, é exatamente isso que se manifestará nos seus boletos. O dinheiro, ao chegar, encontra uma mentalidade que não está preparada para administrá-lo ou multiplicá-lo, resultando na sua dissipação imediata. Para alterar esse fluxo, é necessário identificar a autossugestão negativa que você repete diariamente. Hill descreveu isso como um processo onde a mente aceita como verdade absoluta tudo o que é repetido com emoção e frequência sem oferecer resistência. Se a sua narrativa pessoal é sobre como o dinheiro nunca dá, o mês é sempre maior que o salário, ou eu não tenho sorte nos negócios, você está, na prática, enviando uma ordem para o seu cérebro de que a escassez é o seu lugar de destino. A Bíblia reforça a autoridade da palavra e do pensamento quando convida o ser humano a renovar a sua mentalidade, saindo da conformação com o padrão deste mundo para experimentar uma vida de abundância diferente da mediocridade. Quando você para de repetir a reclamação e começa a visualizar o propósito, você inverte a polaridade da sua atitude. O ponto crítico aqui, que poucos percebem, é o papel da disciplina emocional. Napoleon Hill observou que o desejo ardente, isolado de uma estrutura disciplinada, é apenas um sonho ocioso. O que mantém o dinheiro com você não é apenas o quanto você ganha, mas como você se posiciona mentalmente diante do que entra em suas mãos. Se o seu primeiro impulso, ao receber qualquer quantia, é gastar para aliviar uma ansiedade profunda, você está sinalizando ao universo e à sua própria mente que o dinheiro é um peso e não uma ferramenta. A prosperidade exige que você substitua a impulsividade emocional pela gestão racional baseada em metas. Existe um detalhe fundamental nessa engrenagem. Quando você separa uma parte do seu recurso como semente, ou seja, como um montante destinado ao crescimento, você quebra a maldição da escassez imediata e começa a educar sua mente sobre o valor da retenção. Muitas vezes, a raiz do seu problema financeiro não está na falta de oportunidades, mas na forma como você enxerga a si mesmo no espelho financeiro.
Se você se vê como um sobrevivente, aceitará apenas a sobrevivência. Se você passa a se ver como um administrador de recursos, a sua postura diante de cada gasto muda drasticamente. É um contraste gritante entre aquele que vive reagindo aos problemas e aquele que vive planejando o seu avanço. Enquanto a pessoa comum enxerga o trabalho apenas como um meio para pagar contas e se libertar da obrigação o quanto antes, o indivíduo que rompe esse padrão enxerga no seu ofício um canal para a criatividade e a geração de valor. Hill ensinava que a remuneração é proporcional à qualidade do serviço prestado e ao número de pessoas alcançadas, o que significa que o seu foco mental deve sair do quanto eu vou ganhar e ir para quanto valor eu posso entregar. Essa mudança de foco, embora pareça simples, exige uma desconstrução severa do ego. O orgulho que nos faz gastar o que não temos para impressionar pessoas que não nos importam é a forma mais eficaz de repelir a estabilidade financeira. A Bíblia é muito clara sobre o perigo de viver pelas aparências, apontando a prudência como uma virtude inseparável da sabedoria. Quando você decide parar de tentar validar sua imagem através da ostentação, sobra espaço mental para construir alicerces sólidos. A escassez deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser apenas um capítulo que você está deixando para trás. É um processo de cura mental. Você para de tratar o dinheiro como um vilão que lhe persegue e passa a tratá-lo como um recurso neutro que obedece às leis da administração e da multiplicação, que você agora passou a aplicar em sua rotina. Entender Napoleon Hill sob a lente das verdades bíblicas nos leva a uma constatação inegável. O êxito financeiro está intimamente ligado à integridade do caráter e à clareza de propósito. Nada disso é sobre atrair dinheiro como se fosse mágica, mas sobre ajustar sua conduta para ser um receptor qualificado de resultados melhores. O homem que não confia em si mesmo para gerir R$ 100 com sabedoria, dificilmente terá a estrutura necessária para gerir 10.000. É na fidelidade do pouco, um princípio ensinado com tanta propriedade nas parábolas bíblicas, que se encontra a semente do governo sobre o muito. A sua mente hoje talvez esteja repetindo um lamento constante sobre os obstáculos, mas a convite está sobre a mesa. Transforme o lamento em plano e a queixa em estratégia. A persistência é o ingrediente que faz a transição entre o pensamento e o resultado se manter firme. Napoleão Hill costumava dizer que aqueles que desistem nunca vencem, e aqueles que vencem nunca desistem. Isso soa como uma frase batida, mas a aplicação prática é profunda. A sua consistência financeira é o que separa o sucesso da sorte momentânea. Muitos conseguem algum recurso, mas por falta de uma mentalidade inabalável, perdem tudo quando a primeira ventania surge. A Bíblia fala sobre construir a casa sobre a rocha, quando a sua mentalidade financeira é construída sobre princípios, sobre o hábito de economizar, sobre o esforço diligente e sobre o desapego emocional do consumo. Nenhuma tempestade econômica será capaz de derrubar a estrutura que você está erguendo agora. O dinheiro, então, deixa de escorrer entre os dedos e começa a fazer parte de uma fundação permanente de abundância. Muitas vezes, o erro não está na ausência de rendimentos, mas na forma como o canal de entrada está sendo interpretado. Pense em alguém que possui um balde furado sob uma torneira aberta. Por mais que a pressão da água seja intensa, o nível do recipiente nunca sobe. A mente que repete um padrão de escassez é como esse balde. Você pode até aumentar a entrada de recursos, mas se a mentalidade de imediatismo e a ausência de controle persistirem, a frustração apenas ganha uma proporção maior. O princípio bíblico da mordomia não se resume apenas a cuidar do que se tem, mas a entender que a sua gestão
É um reflexo do valor que você atribui aos recursos que lhe foram confiados. Quando você passa a ver o dinheiro como uma ferramenta de serviço e não como um objeto de ostentação ou uma válvula de escape para o vazio, a sua relação com o consumo se transforma radicalmente. A decisão de não gastar em algo supérfluo torna-se um ato de domínio próprio, uma disciplina que treina o seu cérebro a priorizar o que perdura sobre o que é passageiro. Considere o impacto de uma mentalidade que, em vez de perguntar como eu compro isso agora, passa a questionar de que maneira esse recurso pode gerar valor real no futuro. A transição de consumidor para gestor não é algo que acontece em um dia, mas um processo de reeducação intelectual e espiritual. A Bíblia menciona que os planos fracassam quando não há conselho, mas se estabelecem com a multidão de conselheiros. No contexto da sua vida financeira, esses conselheiros são a sabedoria acumulada, os princípios de economia e o hábito inegociável de separar parte do que entra para construir uma base sólida. Existe uma trava invisível na mente de quem sempre vive no limite do orçamento: o medo. O medo de que, se economizar, algo faltará. No entanto, a lição de diligência é clara. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas o diligente prospera. Quando você remove o medo e o substitui pelo planejamento metódico, você deixa de ser refém das circunstâncias externas e assume a responsabilidade direta pelos seus resultados. Observe a diferença entre um gasto e um investimento sob a luz da intenção. Alguém que compra algo apenas para suprir uma necessidade emocional momentânea está cavando um buraco que mais tarde precisará ser preenchido com mais esforço. A repetição desse ciclo cria um rastro de insatisfação que sabota qualquer progresso real. Em contraste, quem enxerga o recurso como algo que deve ser multiplicado, percebe que a verdadeira liberdade não é comprar tudo o que deseja, mas ter o controle para não precisar comprar o que não é essencial. O desapego emocional do consumo desenfreado é, na verdade, uma forma de libertação. Você descobre que o seu valor como pessoa não está em nada do que você possa adquirir nas prateleiras ou em vitrines virtuais. É essa clareza que remove a urgência inútil de gastar e coloca em seu lugar a tranquilidade de quem sabe exatamente para onde cada centavo está sendo direcionado. Historicamente, grandes construtores de resultados financeiros não foram aqueles que tiveram sorte da noite para o dia, mas aqueles que se mantiveram fiéis às regras básicas de incremento constante e proteção do patrimônio. O segredo que muitos ignoram não é uma fórmula complexa, mas a obediência a um processo repetitivo e chato para quem busca aventura, mas transformador para quem busca estabilidade. Se você analisar a forma como lida com o pouco hoje, encontrará ali a resposta para por que o muito ainda não chegou. A generosidade, por exemplo, é uma peça-chave que Napoleon Hill enfatizava como parte de uma mente voltada ao êxito. Quando você mantém as mãos fechadas apenas para acumular, você interrompe o fluxo. A Bíblia ensina que o que semeia com parcimônia, com essa mesma parcimônia colherá. A mentalidade abundante não teme o ato de compartilhar, porque entende que o recurso é um ativo que deve circular para servir ao seu propósito mais elevado. Existem momentos na sua trajetória em que a tentação de abandonar o plano será imensa, especialmente quando os resultados parecem demorar ou quando o ambiente ao seu redor pressiona para que você retome os antigos hábitos de consumo. É aqui que entra a definição de foco. Ter uma visão clara do que você quer construir impede que as distrações tomem conta das suas decisões diárias. O erro de muitos é tratar a gestão financeira como algo isolado da vida espiritual ou dos valores pessoais, como se houvesse uma vida para o dinheiro e outra para os princípios.
Nada poderia estar mais distante da verdade. O seu caráter é o fio condutor que une todas as áreas, e se a sua mente for desorganizada em um aspecto, a desorganização inevitavelmente transbordará para o resto. A excelência no gerenciamento das suas finanças é, essencialmente, uma extensão da excelência com a qual você trata o seu tempo, as suas palavras e os seus relacionamentos. A pergunta que você deve se fazer, diante de cada decisão de compra, não é se você pode pagar por aquilo, mas se aquilo é algo que constrói ou que retira valor do seu futuro. Muitas pessoas dizem, eu posso pagar, confundindo o fato de terem o dinheiro no momento com a real capacidade de arcar com os custos de oportunidade que essa compra traz. A mentalidade de quem prospera calcula o futuro. Napoleon Hill falava sobre o mastermind não apenas como uma aliança com pessoas, mas como o alinhamento da sua própria mente com um objetivo definido. Se o seu objetivo é o crescimento, tudo o que não contribui para isso deve ser visto como um obstáculo, não como uma opção. A clareza mental que você adquire ao purificar os seus hábitos financeiros elimina a névoa da dúvida. Você para de se perguntar por que a situação financeira não melhora e começa a ver onde cada pequena fuga de recurso está acontecendo. Imagine alguém que decida, a partir de agora, auditar não apenas o seu extrato bancário, mas os seus pensamentos sobre o que é essencial. Ao identificar o que é supérfluo, essa pessoa liberta um montante que, se reinvestido corretamente, ganha força composta ao longo do tempo. Não se trata de uma privação cruel, mas de uma curadoria inteligente. A vida em abundância que é prometida não tem relação direta com a acumulação irrefletida, mas com a capacidade de viver em paz com o que se gerencia, sabendo que cada ação foi tomada com sabedoria. Quando a mente para de repetir a reclamação e começa a formular o plano, o ambiente ao redor começa a responder ao seu novo comportamento. As pessoas passam a notar uma mudança na sua postura, na sua paciência e na forma como você lida com as crises. Porque o medo, que antes dirigia o volante das suas decisões, deu lugar à convicção de quem entende como a semente da diligência, inevitavelmente, produz uma colheita proporcional ao cuidado com o plantio. A sua prosperidade depende dessa transição interna, e ela começa na decisão de parar de repetir o que o mantém preso no mesmo lugar. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da gratificação instantânea, você fortalece o músculo da sua mentalidade e prepara o seu ser para carregar resultados muito maiores. Essa transição interna, contudo, enfrenta um obstáculo invisível que Napoleon Hill descreve como a autossugestão negativa. Pense na sua mente como um terreno fértil que, por anos, foi irrigado com a ideia recorrente de que o dinheiro é um recurso escasso, quase fugidio. Quando você repete para si mesmo que nunca sobra nada, ou que o dinheiro parece escorrer entre os dedos, você está literalmente programando o seu sistema nervoso para localizar evidências que confirmem essa crença. É um fenômeno de percepção seletiva. Você ignora as pequenas oportunidades de economia e os insights de investimento, focando apenas na próxima despesa que confirmará a sua narrativa de escassez. Quebrar esse ciclo exige uma intervenção cirúrgica nos seus pensamentos. Não se trata apenas de mudar a forma como você gasta, mas de reescrever o roteiro silencioso que toca na sua mente toda vez que uma transação é feita. Observe como alguém que prospera lida com a mesma crise financeira que o imobiliza. Enquanto um se volta para a lamentação, um comportamento que consome a energia mental necessária para a resolução de problemas, o outro volta a atenção para a análise do ativo,
O que diferencia o sucesso do fracasso não é a quantidade de dinheiro que entra no primeiro momento, mas o significado que você atribui ao que entra. Aqueles que retêm o recurso compreendem que o dinheiro é, acima de tudo, uma ferramenta de alavancagem para a criação de valor futuro. Se você o consome como se fosse um prêmio por ter terminado a semana de trabalho, você o transforma em algo terminal. Se, por outro lado, você o encara como uma semente de capital, cada nota na sua carteira deixa de ser uma garantia de conforto imediato para se tornar uma possibilidade de expansão. Essa mudança de perspectiva é a fundação da riqueza que não se perde. Existe um detalhe sutil que passa despercebido pela maioria: a relação entre a sua organização mental e a sua capacidade de gerenciar o volume. Muitas pessoas acreditam piamente que a sua situação financeira mudará apenas quando o salário for maior, ignorando completamente que o hábito de gestão é um músculo que precisa ser exercitado no peso que você carrega hoje. Se a sua mente não está treinada para gerir uma pequena soma com diligência, o aumento do volume apenas acelerará o processo de dissipação. É a lei do retorno sobre o cuidado. Pense em alguém que recebe um volume maior de recursos, mas que mantém a mesma desordem mental e as mesmas crenças limitantes. Em pouco tempo, esse capital se dispersa com a mesma velocidade que a anterior. Por quê? Porque a mentalidade permaneceu a mesma. A prosperidade, segundo os princípios de Hill, não é um destino onde se chega por sorte, mas um estado de espírito construído pela repetição disciplinada da maestria sobre o próprio comportamento. Agora, aplique essa ótica aos seus gastos cotidianos sem a necessidade de um grande choque, mas com uma observação consciente. Você já notou como certas compras possuem uma função emocional de preencher uma lacuna e não de suprir uma necessidade prática? Essa lacuna é, frequentemente, a ausência de um propósito de vida definido. Quando você não sabe para onde a sua energia está indo, qualquer buraco parece um destino válido. Napoleon Hill é categórico ao afirmar que o propósito é o princípio fundamental de qualquer realização. Sem um objetivo cristalino, você se torna um alvo fácil para a publicidade e para os desejos de consumo criados por terceiros. O seu dinheiro, então, deixa de servir ao seu crescimento para financiar o sonho de outra pessoa. Reverter esse fluxo exige que você defina, com a precisão de um arquiteto, o que exatamente está construindo com a sua trajetória. Se o dinheiro é o combustível, para onde está apontando o seu motor? Considere também o papel da paciência estratégica, um elemento frequentemente descartado na pressa do mundo contemporâneo. A riqueza consolidada raramente é o resultado de saltos meteóricos impossíveis. Ela é a soma de decisões pequenas, tomadas com consistência ao longo de décadas. Existe uma forma de agir que é silenciosa, persistente e focada em resultados que só aparecem na curva de maturidade do tempo. Enquanto a maioria busca o ganho imediato, o indivíduo que domina a sua mentalidade financeira prefere a segurança do juro composto e a solidez dos ativos. Essa pessoa entende que o tempo é o seu maior aliado, desde que esse tempo não seja desperdiçado em repetições de erros evitáveis. Ao aceitar que o processo demanda, antes de tudo, autocontrole, você retira de cima dos seus ombros o peso insuportável de ter que provar algo para os outros através do consumo ostensivo. A paz que vem de viver dentro do que se gerencia é um ativo intangível que poucos possuem, mas que todos deveriam almejar. O que acontece quando você decide finalmente confrontar essas repetições mentais? O padrão familiar de fracasso financeiro, a narrativa de que não se nasce com sorte ou a desculpa constante de que os juros são os grandes vilões da sua história, tudo isso começa a desmoronar diante da autoridade que você assume sobre a própria mente. Você para de se colocar no papel de vítima de um sistema impiedoso
e passa a se ver como o administrador de uma dádiva. Essa transição altera a sua frequência de decisão. Você nota que, antes de comprar qualquer coisa, uma pergunta passa a ecoar. Isso me aproxima ou me afasta do objetivo definido? Essa pergunta, embora pareça simples, age como um filtro de alta performance, eliminando 80% do ruído financeiro que antes obscurecia o seu campo de visão. O segredo não está na força de vontade bruta, que tende a esgotar, mas na construção de hábitos automáticos que trabalham a seu favor, mesmo quando você não está prestando atenção. Perceba como a natureza se comporta em relação ao crescimento. Nada acontece instantaneamente e nada é desperdiçado. O que parece ser um atraso no progresso da sua conta bancária pode ser, na verdade, um período de gestação necessário para que a sua mentalidade ganhe a robustez necessária para sustentar a abundância. Se você for provido de um grande montante antes de ter a cabeça formada para isso, o resultado será desastroso. Hill reforça que a preparação mental é, em muitos aspectos, mais importante do que a oportunidade em si. Você tem se preparado? Você tem lido, estudado e observado as engrenagens da economia e da psicologia comportamental? Ou tem passado o tempo esperando que uma mudança mágica ocorra de fora para dentro? Lembre-se, o fluxo da riqueza é uma consequência do valor que você gera e da forma como você retém. Se você não tem gerado valor suficiente, o foco deve ser a sua capacidade de produção. Se você tem gerado, mas não retém, o problema reside na sua governança pessoal. Identificar onde dói é o primeiro passo para a cura definitiva dessa relação conturbada com o recurso. Imagine agora o cenário onde você já dominou esses princípios e começou a aplicar uma curadoria implacável sobre o seu tempo e o seu capital. Você não apenas poupa, você preserva. Você não apenas gasta, você investe naquilo que expande a sua capacidade produtiva. Esse comportamento envia uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Eu sou capaz de gerir. E na medida em que a confiança aumenta, a sua capacidade de atrair ou criar novas oportunidades também cresce. As pessoas ao seu redor passam a perceber uma postura diferenciada. A ansiedade que antes marcava o seu trato com as finanças é substituída por uma calma analítica. Isso é o que chamamos de inteligência financeira aplicada à vida real. Não há mística, não há segredos guardados a 7 chaves, apenas a execução rigorosa de leis que regem a prosperidade há muito tempo. A pergunta que resta é: você está disposto a manter essa disciplina, sabendo que ela é o único caminho que separa a oscilação constante da liberdade consolidada? Essa é uma jornada de desconstrução contínua. Você constantemente encontrará pensamentos e hábitos antigos tentando retomar o controle da sua carteira, apelando para a conveniência do consumo e o conforto da mediocridade. É nesse momento que o seu propósito definido entra como uma âncora inabalável. Quando você sabe exatamente o que quer alcançar daqui a 5, 10 ou 20 anos, as tentações do presente perdem o seu brilho magnético. Você não se sente privado ao dizer não para um gasto supérfluo, mas sim gratificado por estar dizendo um sim retumbante para o seu futuro. Essa é a virada de chave, o momento em que você para de repetir o que o mantém preso e começa a construir o que o conduz para cima. E perceba, tudo isso começa hoje, não no próximo mês ou no próximo ano, mas na decisão que você toma exatamente neste instante, sobre como tratar a próxima unidade de valor que passar pelas suas mãos. A responsabilidade é inteiramente sua. E o poder de mudança é igualmente um dom que você já possui em sua totalidade. Considere agora o impacto invisível da frequência do pensamento na manutenção desse capital.
Hill enfatizava que a mente humana é um receptor, uma antena que capta vibrações constantes do ambiente, muitas das quais ditadas por crenças coletivas limitantes sobre a escassez. Quando alguém afirma recorrentemente que o dinheiro simplesmente foge das mãos, essa pessoa não está apenas expressando uma frustração. Ela está programando o próprio subconsciente para agir de forma sabotadora. É um ciclo de autodestruição silenciosa, onde o cérebro, condicionado a esperar a falta, inconscientemente toma decisões que levam a esse resultado. Imagine um indivíduo que toda vez que recebe um valor um pouco acima da média, sente um aperto imediato no peito, um desejo impulsivo de se livrar daquilo para retornar ao seu ponto de equilíbrio de escassez, onde se sente estranhamente seguro. Essa pessoa não é vítima do destino, é prisioneira de uma métrica emocional interna que precisa ser recalibrada. O segredo da transformação não reside em aumentar a entrada bruta do recurso, mas em elevar o patamar de conforto mental com a presença dele. Se você não conseguir suportar a ideia de prosperar, seu subconsciente garantirá que a conta bancária nunca atinja um volume que o force a lidar com o desconhecido. Pense nisso sob a luz de uma analogia física. Imagine que o seu nível de prosperidade financeira seja um termostato instalado na parede do seu subconsciente. Se você configurá-lo para 20 graus, não importa se lá fora o sol arde ou se o gelo cai. Sua mente trabalhará para manter a temperatura interna exatamente no nível a que foi ajustada. A maioria das pessoas tenta mudar a temperatura abrindo a janela, ou seja, recorrendo a empréstimos, jornadas duplas ou esquemas rápidos, mas esquecem que o termostato interno continua regulado para a escassez. Enquanto você não mudar o ajuste principal, qualquer ganho extraordinário será rapidamente corrigido por despesas inesperadas, decisões ruins ou lapsos de julgamento. E a pergunta que emerge é: o que compõe o seu termostato? São crenças de que o dinheiro é a raiz de todos os males, ou a convicção de que há sempre mais mês do que salário. Essas sentenças, repetidas exaustivamente como verdades universais, funcionam como algoritmos de execução. A inteligência prática, tal como sugerida na obra de Napoleon Hill, exige uma higienização radical desses padrões verbais. Substituir uma afirmação limitante não é autoajuda ingênua. É o trabalho de engenharia psicológica necessário para reverter a polaridade da sua atração financeira. Existe, porém, um perigo oculto na metade desse processo, um ponto onde muitos desistem. No momento em que você começa a organizar suas finanças e a treinar sua mente para a abundância, é comum surgir uma resistência maior. É como tirar um motor enferrujado da inércia. O esforço inicial é doloroso e parece contraproducente. Você corta um gasto, organiza uma planilha e, de repente, surge uma emergência ou uma oportunidade tentadora que parece exigir exatamente aquele valor que você começou a poupar. Este é o momento do teste. O seu hábito antigo vai gritar para que você use o recurso, validando o medo de que o dinheiro sempre vai embora. Aquele que compreende essa dinâmica ignora a emergência fabricada pelo hábito e entende que a verdadeira prova de fogo não é a abundância, mas a resistência à tentação durante o processo de acúmulo. Quem domina essa fase, quem consegue olhar para o próprio capital e tratá-lo como uma semente viva, em vez de um meio de consumo imediato, começa a desenvolver o que os grandes realizadores possuíam em comum: a capacidade de adiar a gratificação indefinidamente, até que o próprio sistema financeiro pessoal crie um movimento de inércia favorável. A diferença entre o dissipador e o acumulador reside menos na inteligência matemática e mais na resistência à pressão social e ao próprio ego. Em uma sociedade que glorifica a exibição de resultados, optar pelo silêncio, pelo acúmulo discreto e pela disciplina metódica é quase um ato de rebeldia.
Observe que os mecanismos de distração financeira são desenhados para capturar exatamente o seu impulso mais visceral, o desejo de validação instantânea. Cada centavo que você desvia de uma compra desnecessária para uma base de investimento sólido é um sinal enviado ao seu subconsciente de que você não busca mais a aprovação externa pelo que possui, mas sim a liberdade interna pelo que constrói. Isso muda sua postura perante as pessoas, perante o trabalho e, fundamentalmente, perante si mesmo. Você para de se ver como um executor de tarefas que ganha dinheiro e passa a se ver como um gestor que dirige recursos. A nuance na linguagem altera profundamente o seu comportamento. Um é um servo do dinheiro, o outro é o seu comandante. E enquanto você lê isso, a pergunta não é se você tem recursos hoje, mas sim se você tem o controle total sobre a intenção que guia cada fração de moeda que chega até você. Este controle não é um destino, é o exercício diário de desatar os nós que as gerações anteriores deixaram atados na sua mente, preparando o terreno para uma autonomia que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de você, uma vez consolidada através da aplicação férrea da lei do propósito definido, aliado à autodisciplina. O desafio final para quem busca essa mudança de rota não é o mercado externo, mas a conquista da sua própria prudência. As Escrituras nos alertam que o avarento nunca se farta, mas aquele que governa com sabedoria, sem deixar que o acúmulo se torne um ídolo, encontra na fidelidade do pouco o segredo da administração abundante. Entender que o dinheiro é um recurso confiado a você, pelo Criador transforma a sua postura. Você deixa de ser refém da ansiedade do ter para ser um dispenseiro sábio do que Deus colocou em suas mãos. A mente que entende o propósito e disciplina os impulsos reflete a mordomia cristã, aquela em que cada moeda é um instrumento de honra e não uma extensão do ego. Quando você alinha o seu agir diário à sabedoria do alto, você para de lutar contra a própria escassez e começa a construir um legado que atravessa gerações. Portanto, decida hoje, em seu coração, que a sua prosperidade não será mais ditada por impulsos passageiros, mas pela intenção firme de servir ao propósito maior do Senhor. Ao entregar ao Pai a gestão dos seus recursos, você libera sua mente do peso da carência e abre espaço para a direção do Espírito sobre como prosperar com retidão. É tempo de parar de deixar o dinheiro escapar por entre os dedos e começar a florescer na sabedoria da mordomia. Se essa palavra trouxe luz sobre como você tem conduzido a sua vida financeira e espiritual, deixe seu amém nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem precisa despertar para uma nova forma de gerenciar o que Deus tem confiado. Inscreva-se no canal para continuarmos aprofundando juntos nesta jornada de sabedoria bíblica. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus bens. Em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde na sua caminhada de provisão e propósito.